A gente precisa falar sobre originalidade. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente do que eu costumo fazer, eu nem fiz muito um roteiro sobre ele não, a ideia é ser mais um bate-papo mesmo sobre esse pensamento que eu tive. Inclusive também ele é um pouco diferente porque ele não é muito um tema direto sobre design gráfico, que é o que eu costumo trazer aqui, é mais um papo sobre o ser humano. Óbvio, dá pra gente linkar isso no design gráfico, porque o design gráfico é o ser humano, mas o assunto não vai ser esse diretamente. Então se você curte vídeo nesse estilo, um pouco mais leve, um pouco mais um bate-papo mesmo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para eu saber que eu posso trazer mais vídeos assim nessa temática. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, que eu faço conteúdo diariamente, tá? O nome tá aparecendo aí na tela. Se a gente pegar todos os seres humanos que existem na Terra e colocar um corno do lado do outro, a gente vai perceber que nenhum deles é, tipo, igual. Ninguém é igual a ninguém. Porque, afinal de contas, o que faz você ser você? É o conjunto de ideias, pensamentos, coisas que você viu, viveu, aprendeu. É tudo isso reunido num lugar só. E a forma como você expõe isso pro mundo é o que traduz a sua personalidade. Todos nós temos peculiaridades, né? Coisas que a gente faz diferente dos outros, ou pensamos muito diferente, ou que são coisinhas nossas, assim, sabe? Que no dia a dia a gente vai fazendo e nem percebe. E que quando a gente vai comentar com alguém achando que isso é algo extremamente comum, as pessoas olham e falam: "Você é maluco? Nunca fiz isso, não." Porque isso é natural nosso, somos indivíduos independentes, somos únicos. Só que existe uma parada muito interessante que são as pessoas que entendem que são diferentes dos outros e expõem isso, e pessoas que entendem que são diferentes dos outros e guardam isso com medo. E pessoas que tendem a expor os seus sentimentos e seus pensamentos diferentes sem medo do que vão receber em troca, elas acabam sendo vistas como pessoas com uma personalidade forte, pessoas autênticas, originais, e pessoas que retraem o seu jeito por medo acabam tentando se transformar nessas pessoas que expõem o delas. Porque essas pessoas acabam guardando tudo que elas são por medo de não serem aprovadas e buscam pessoas que foram aprovadas. E aí tentam ser iguais àquilo. Ou porque elas admiram, acham legal, ou porque, enfim, aquilo ali foi aceito, então eu vou ser daquele jeito. E, infelizmente, canais de comunicação como televisão, rádio, internet, eles potencializam muito isso. Veja você, eu não estou falando mal de nenhum desses canais de comunicação não, tá? A culpa nunca é da ferramenta, e sim de como a gente utiliza. Não estou falando pra você, nossa, a internet é uma péssima influência, a televisão, não é isso. Você que se influencia da forma errada. A única coisa que eu tô falando aqui é que eles têm o poder de potencializar essa influência, porque se a gente não tivesse esses canais de comunicação, as únicas pessoas que você ia conseguir se influenciar seriam pras pessoas que estão próximas de você. Amigos, família, enfim, cachorro, papagaio, periquito, não sei que tipo de pessoa você é. Mas você só ia conseguir se influenciar por coisas que estão próximas. Quando a gente tem internet, televisão, rádio, enfim, deve ter gente que escuta rádio, não sei. Você consegue ir muito longe, você consegue ir para outro estado, para outro país, para outro continente. Não existe limite para isso. É muito comum a gente ver um ator, um cantor, um personagem de algum desenho, de alguma série, que a gente olha, acha interessante e quer ser igual. Isso acontece principalmente na nossa adolescência, quando a gente tá moldando o nosso caráter, a nossa personalidade, tentando descobrir quem a gente vai ser. É muito comum a gente ser fã de alguma coisa e querer ser igual àquela coisa. Só que você já percebeu que tem alguns adolescentes que não são assim? Eles na verdade são o completo oposto. Eles acabam sendo vistos como estranhos. Porque eles estão expondo e demonstrando tudo aquilo que eles são, tudo aquilo que eles pensam e sentem, independente do que as pessoas em volta vão falar pra eles. Mas mesmo existindo essa pequena parcela dessas pessoas, é muito mais comum a gente ver pessoas que estão a fim de ser iguais a essas pessoas que estão em mídias. Falei muito pessoas, mas você entendeu. É muito comum a gente ver um adolescente, ou um adulto mesmo, tá? Não vou botar faixa etária aqui não, que eu acho isso muito preconceituoso. Mas é muito comum você ver o ser humano tentando ser parecido com algo que está na mídia, né? Um ator, um cantor, um personagem. E por que é comum a gente querer ser igual a essa pessoa? Porque ela foi inteiramente trabalhada para ser uma personalidade, para ser algo único, algo que é dela, é característico dela. E tudo isso só aconteceu porque ela se permitiu colocar para fora tudo aquilo que ela é de verdade. Tudo aquilo que talvez a gente consideraria estranho, ela decidiu expor, e é isso aí. E isso acabou transformando ela num ícone. Quando você percebe aí cantores, atores, geralmente eles são muito peculiares, né? Eles são muito diferentes. A gente fala, eles são artistas. Não é porque eles são necessariamente artistas. É porque eles se permitiram
existir, permitiram que as pessoas notassem a existência deles como ela é na natureza, porque eles não bloquearam tudo aquilo que faz com que eles sejam únicos, porque pra carreira deles, pra profissão deles, isso é interessante. E aí essas pessoas acabam virando esses ícones, essas personalidades, e eles acabam muitas vezes virando até alguns arquétipos também. E qual é o problema disso e por que eu falei que a gente tem que falar sobre originalidade? Porque quanto mais pessoas a gente vê agindo dessa forma, virando personalidades, botando pra fora tudo aquilo que elas são e ganhando sucesso em cima disso, mais a gente enxerga pessoas reprimindo o que elas são pra ser mais parecidas com o que alguém é. E por que eu disse que tem como a gente associar isso a design gráfico se a gente quiser? Porque a gente viu isso acontecendo, né? Várias pessoas dentro do design virando personalidades. E aí as pessoas que têm essa característica de esconder o que elas são acabam desenvolvendo o jeito de outra pessoa. Eles acabam se apegando ao jeito de outra pessoa, à forma de criação de outra pessoa, à personalidade, à opinião. E isso é extremamente problemático, principalmente se essa pessoa é iniciante, porque ela não desenvolve o jeito dela próprio, ela não desenvolve algo original, ela passa a ser a extensão da visão do mundo de outra pessoa. Olha que bagulho louco, cara, que bagulho bizarro isso. Ela só replica o que alguém pensou, só replica o que alguém disse, sem se questionar se aquilo é uma verdade absoluta ou não. Porque aquela pessoa, pra ela, tem uma personalidade tão forte e que ela admira tanto que ela queria ser igual porque ela não aceita o que ela é, que ela acaba pegando tudo que aquela pessoa fala, faz, pensa e adota como verdade. Então ela não questiona se aquilo de fato é uma verdade, ela só replica. E por que é importante você averiguar se aquilo que aquela pessoa tá falando é uma verdade absoluta ou não? Porque uma coisa é opinião, outra coisa é fato. Por exemplo, lá no Instagram, geralmente eu posto uns vídeos falando sobre a minha opinião sobre algumas logos famosas. Eu vou no shopping, encontro algumas logos, falo, não gostei dessa, gostei daquela. É a minha opinião, aquelas logos não estão erradas tecnicamente. É só o que eu acho, é questão de beleza. Eu posso olhar para a logo da Apple e falar que eu acho um lixo. Aquela logo tá errada? Não. Aquela identidade visual tá errada? Não tá. É a minha opinião. O problema é que essas pessoas que têm esse traço mais dominante, né, que são essas pessoas que se tornam uma personalidade, um ícone a ser seguidos, elas também têm opiniões. E aí algumas pessoas adotam uma opinião como uma verdade absoluta, o que não é pra acontecer. E aí cada vez mais você vê pessoas não sendo originais dentro do design gráfico, isso acontece, né? As pessoas acabam não sendo originais, elas acabam replicando o que elas enxergam em outras pessoas. Isso acontece em várias áreas, acho que em todas as áreas isso acontece, mas eu sou designer e eu só posso falar sobre design gráfico, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Só que, quando você quer construir uma presença, quando você quer construir uma marca, quando você quer construir a sua identidade, você não pode fazer isso em cima da extensão de outra pessoa. Você precisa ser original, pô. Você não pode ser extensão de alguém. O problema é que quando nós somos nós mesmos demais e saímos da casca, a gente recebe crítica pelo nosso jeito. E aí, com medo, a gente se enfia na casca de novo e não sai mais. E aí acha que é normal a gente ter que ser extensão de outra pessoa, porque aquela pessoa já foi aceita. Quer ver um exemplo? Quando eu comecei aqui no YouTube, eu botei na cabeça que eu precisava ser uma pessoa séria, tá? Eu falei, nossa, eu tenho que ser séria porque eu vou falar sobre trabalho. Nossa, eu preciso ser séria pra caramba. E qual é o problema disso? Eu não sou uma pessoa séria. Eu sou completamente idiota, mano. Eu sou idiota. Eu brinco com tudo, eu faço palhaçada com tudo. Eu dificilmente levo as coisas a sério. E com o tempo produzindo conteúdo, eu passei a ficar um pouco triste. Por quê? Porque eu não conseguia ser eu mesma. Porque eu estava presa dentro da casca. E eu percebi que eu me coloquei de volta dentro da casca porque em alguns momentos que eu me permiti sair, eu recebi críticas. Algumas pessoas chegavam aqui nos comentários do YouTube e falavam, putz, que achavam meu jeito um pouco agressivo demais. E aí eu falei, opa, não posso ser, e me guardei, me isolei. E com o tempo eu não consegui sustentar aquilo, então eu tinha duas opções. Ou eu parava de fazer conteúdo pra internet, ou eu parava com a minha frescura de achar que, putz, eu não posso ser o que eu sou, porque senão isso não vai ser aceito, e continuava criando. É claro que eu escolhi a segunda opção, né? Pelo amor de Deus. E depois que eu entendi isso, o meu processo de criação de conteúdo passou a ser extremamente mais fácil. Eu conseguia ser mais criativa, conseguia pensar mais sobre aquilo, porque finalmente eu estava me permitindo ser eu. A gente vê o tempo inteiro as pessoas falando por aí, você precisa ser original, você precisa ser autêntico, você precisa ter um diferencial, e a galera queimando a mente, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Todo mundo já tá fazendo tudo, como que eu vou ser diferente? Você já é diferente por ser você. Só existe um de você no mundo, praga. Você já é diferente. Mas a gente perde essa diferença, essa originalidade, todas as vezes que a gente permite a influência dessa outra pessoa na nossa vida. De uns tempos pra cá, tem, sei lá, uns 2 anos, que se você abrir vídeo no YouTube sobre setup pra assistir, basicamente, assim, uns 95% é tudo igual. É literalmente todo mundo seguindo essa tendência gamer. Eu acho que as pessoas nem param pra
pensar se elas gostam. Mas elas olham pra isso, vê que faz sucesso, vê que todo mundo faz, que todo mundo acha bonito, então o que ela faz? Vou botar no meu também. E eu não julgo, eu já fiz isso também. Atualmente o meu setup, ele não é mais assim. Dá pra ver aqui atrás, ele tem uma pegada um pouco mais office. Mas por muito tempo eu mantive o meu setup cheio de luzinha RGB, um bando de coisa, e depois eu fiquei olhando pra aquilo e falei, mano, eu gosto disso, afinal de contas, ou não? E eu me dei conta de que eu não gostava tanto, mas era algo que já tava tão na minha cara assim o tempo inteiro, que eu falei, putz, isso é bonito. Mas isso é bonito pra quem? Isso não tem uma originalidade, isso acontece com todas as tendências. Então, quando você estiver criando o seu projeto de design gráfico, por exemplo, você tem que pensar nisso. Eu tô fazendo isso porque tem algum embasamento? Isso aqui é algo que eu estudei e eu sei o que eu tô aplicando? Ou eu tô fazendo isso porque atualmente é considerado bonito? Porque a galera gosta, porque a galera também tá fazendo, porque é uma tendência. Porque algo que é autêntico, original, algo que é estudado, embasado, tende a se manter original, interessante e autêntico por muito mais tempo do que uma tendência. Porque quando essa tendência sai da alta que ela tá, ela perde a graça, ninguém se interessa mais, as pessoas nem acham mais bonito. Então, o papo de ser original, de ser diferente, ter um diferencial é muito mais simples do que você imagina. Você não precisa queimar a mente para descobrir isso. É só você fazer coisas com embasamento. E quando se trata de você, é só você pensar em quem você realmente é e não acabar se tornando extensão de alguém. É literalmente você deixar fluir aqueles pensamentos que você não deixa sair por medo do que as pessoas vão falar pra você. Desde que seus pensamentos estejam dentro da lei, tá bom, príncipe? Pelo amor de Deus. E isso, inclusive, te deixa longe de concorrentes, porque se um cliente vai até você porque ele gostou do seu jeito, do seu trabalho, da sua forma de abordagem, enfim, ele gostou de você. Nenhum outro profissional consegue roubar esse cliente de você, mas a gente tem tanto medo de sermos quem realmente somos que a gente acaba preferindo viver a realidade existencial de outra pessoa. Pessoa essa que não teve medo de expor quem ela é e por isso você admira. Então por que você admira essa coragem em outra pessoa, mas não em você mesmo? Quanto antes você entender e enxergar essa viagem toda aqui que eu conversei com você, mais rápido você vai descobrir quem você é. Mais rápido você vai saber pra onde ir e como ir. Porque finalmente você vai estar abrindo caminho para sua existência e tirando do seu caminho a existência de outra pessoa. Eu espero muito que você tenha curtido esse papo meio louco aqui que eu acabei de falar. Se você deixar, eu vou falar isso daqui por 500 horas seguidas, falo sobre qualquer coisa. Mas eu espero muito ter conseguido ajudar você também de alguma forma. Se eu conseguir ajudar, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo.